Pode uma pessoa ficar no terreiro fingindo estar incorporada e as entidades não fazem nada? Como isso? Vou entrar no mérito do dirigente, não tomar uma devida atitude. Não, eu entro no mérito do dirigente, sim, tá? A gente precisa começar a parar de botar a culpa só nas entidades e dizer que, por que a entidade não interfere? A gente já falou isso aqui várias vezes aqui no canal. Várias vezes aqui no canal. A pessoa está fingindo que está sendo incorporada, desculpa, meus irmãos, ela está prejudicando só ela. Por que eu falo isso? Porque o médium, o consulente que entrou para tomar passe numa casa santa e a casa ainda tem trabalhadores que fazem o trabalho de luz e trabalham para a Umbanda, existem entidades ali que se colocam no trabalho, não precisa ficar preocupado, porque a pessoa vai sair de lá melhor do que quando ela entrou. O médium que está fingindo uma incorporação, ele tá enganando só ele não engana a espiritualidade, ele não engana o astral. Aí é um erro comum das pessoas acharem, estão enganando estão enganando os guias e eles não estão fazendo. Não, não estão enganando os guias sabem. Só quem está sendo prejudicado naquela ação, naquele teatro que está sendo feito ali é o médium. Mais ninguém. Não pensem que a Umbanda é burra ou que os nossos guias são ignorantes, que eles não sabem que não podem deixar um espírito que está fazendo um trabalho ali de zombeteiro e fingindo ser um guia prejudique alguém que foi lá buscar conforto e caridade. Não pensem que os nossos guias são idiotas e ignorantes a ponto de deixar. Eles deixam isso, a questão do médium, o médium conviver com essa situação onde ele finge uma incorporação, porque ele vai pagar. Em algum momento, ele vai ser vítima de uma obsessão, vai ser vítima de espíritos de baixa vibração e ele vai ter que recorrer à espiritualidade real daquele terreiro ou à espiritualidade real, seja onde for, e ele vai se arrepender de ter brincado. Ele tem que aprender com os erros dele. Se é uma opção dele, a espiritualidade não pode deixar ou interferir nas escolhas desse médium. Se ele está fingindo, foi uma escolha dele. É isso que vocês precisam entender de uma vez por todas. Todo mundo vem aqui no grupo, ou lá no grupo, ou aqui na live, fala de livre-arbítrio, de não sei o quê, mas vocês querem que as entidades interfiram a todo momento nas nossas vidas, e qualquer coisa, as entidades têm que interferir. Ora, onde existe livre-arbítrio se nós precisamos que eles nos dê o aval? Onde é que está livre-arbítrio nisso? Nós gostamos de ser manipulado e ser fantoche da espiritualidade, eles fazem, eles têm que dizer se está certo, se está errado e tem que interferir. Desculpa, isso é dependência emocional com espiritualidade. Precisa se livrar disso. A espiritualidade não vai interferir na tua vida, né? E eu vou mais longe. A própria divindade não interfere nas nossas vidas, né? Esse Deus que esse Deus que mexe em tudo e que interfere no cotidiano das nossas vidas, isso não existe. Ele nos colocou nessa vida, nessa existência, para que a gente possa aprender alguma coisa e viver aqui e conviver entre nós, tá? Isso é uma dependência emocional muito grande e a gente quer que isso seja verdade e não é. Então, uh, então é complicado, cara, isso tudo. É complicado porque a gente cria uma dependência de achar que as entidades têm que aceitar. E não, elas têm que interferir, elas não vão interferir, porque o médium que está fingindo uma incorporação, ele vai ter que pagar por isso, por conta dele. Em algum momento ele vai ser retirado da casa, ou ele vai se afastar, ou ele vai sofrer um transtorno espiritual e vai precisar de ajuda e aí ele vai acordar, tá? A espiritualidade não vai interferir nesse médium, e pode ter certeza que esse médium não prejudica os trabalhos assistenciais que são feitos. Nunca que uma pessoa que entra no nosso terreiro vai ser vítima de um espírito obsessor ou de um quiumba, ou receber energias negativas ali, para o consulente ser prejudicado por causa da conduta de um médium. Nunca isso vai acontecer. Se isso acontece na casa onde vocês frequentam,
tem alguma coisa errada com a casa no todo, e não é só com o médium. Agora, não vamos nem entrar no mérito do dirigente. Sim, nós vamos entrar no mérito do dirigente não tomar uma conduta. O dirigente precisa saber quem está incorporado e quem não está. Lamento se não adianta ter 50 anos de religião e não saber se o médium está incorporado ou não. E pior, se sabe ele ser conivente com essa conduta. Lamento, é deplorável a conduta do médium, do dirigente da casa, do pai e da mãe de santo, que sabe que está errado, que o médium está fingindo e aceita. Ah, ele vai aprender, ele vai. Não, ele não vai aprender. A casa de religião não é brinquedo. Se o dirigente sabe, lamento, ele é conivente com essa situação. E pode ter certeza, ele vai pagar na mesma intensidade que o médium que está fingindo uma incorporação. Ele vai pagar na mesma intensidade. Ele vai ser punido de alguma maneira, pelos seus próprios guias. Porque ele está sendo conivente com uma atitude errada. O médium é o representante do guia na Terra. Ele tem responsabilidade de fazer com que os trabalhos corram de maneira idônea, legítima. Se ele sabe disso e ele não toma, se o dirigente sabe, se a mãe e o pai sabem o que está acontecendo e ele não toma uma conduta, ele está sendo conivente com o erro. Então ele está permitindo que as coisas continuem erradas. Em algum momento ele vai ser cobrado por isso. Ele vai ser cobrado na mesma intensidade do médium que está fingindo. É deplorável um dirigente, um pai, uma mãe de santo aceitar a mistificação dentro do terreiro. É lamentável. E mais lamentável ainda ele ter um tempo à frente dos trabalhos e não conseguir diferenciar qual que é um trabalho legítimo e qual que é um trabalho de mistificação. É lamentável, tá bom?